Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joamiri Palharim. Você trouxe o Evangelho aí? Quem trouxe, abra, por favor, no Evangelho de João, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 12. Assim que você achar, olhe ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Se tem alguém perto de você sem o Evangelho, mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela e mostre aonde nós vamos ler. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 12. Está escrito o seguinte: então a coorte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Eu vou ler mais uma vez o versículo 14, e cada um que está comigo aqui na sede da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá, cada pessoa repita comigo. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Amém? Você acredita que isso aconteceu? Quem acredita? Então desocupe as tuas mãos. Vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Levante os olhos aos céus e diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Vai dizendo glória, glória, glória ao teu nome. Vai glorificando por tua conta. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, todos nós queremos ouvir o Senhor falar. O homem não tem nada a dizer. Vem o Senhor agora e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, fala conosco agora, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Quem tiver lugar pode sentar. O trecho que nós lemos, como você percebeu, fala da prisão de Jesus naquela madrugada, quando a sexta-feira começava. Jesus Cristo foi preso e a gente vê que primeiramente ele foi levado para a casa de um homem chamado Anás. E que esse homem chamado Anás, ele era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. É interessante o poder que esse Anás tinha em Israel na época da prisão de Jesus. Ele praticamente mandava no sumo sacerdote. Ele mandava em Caifás. Como é que ele conseguiu isso e por que ele era um homem tão poderoso em Israel? Porque 7 anos antes de Cristo, esse Anás, ele foi constituído o sumo sacerdote de Israel, empossado por um governante romano chamado Quirino, que estava baseado na Síria e mandava em toda aquela região do Oriente. O governador Quirino, romano, baseado na Síria, decidiu, no ano 7 antes da era atual, que Anás seria o sumo sacerdote de Israel.
E Anás trabalhou assim com os romanos. Recebeu o poder de graça. No ano 16 desta era, o sumo sacerdote Anás foi deposto. Quem derrubou ele, tirou do poder, foi o procurador da Judéia chamado Valérios Gratus, que ele era o governador de toda a Judéia antes de Pilatos. Antes de Pilatos ser governador, o governante da Judéia era um homem chamado Valérios Gratus, romano também. Então ele depôs o sumo sacerdote Anás, acho que não se entendeu com ele, tirou ele do sacerdócio e disse: agora o sumo sacerdote vai ser Caifás, José Caifás. E José Caifás passou a ser o sumo sacerdote de Israel no lugar de Anás. Mas para o judeu, o Anás continuava sendo sumo sacerdote, porque ele não morreu. E os judeus consideravam que o ofício do sumo sacerdote era vitalício, não só do sumo sacerdote, mas de qualquer sacerdote. O ofício era vitalício, quer dizer, enquanto a pessoa vivesse, ela estava imbuída daquela autoridade espiritual. Por isso que em Israel, o povo considerava que havia dois sumos sacerdotes: Anás, o mais velho, e Caifás. Os dois tinham autoridade espiritual. Ainda que Roma tivesse dito: Anás não é mais sumo sacerdote, o povo continuava considerando Anás sumo sacerdote. Lucas, ele mostra essa situação que parecia que havia em Israel dois sumos sacerdotes. Quando João Batista começou a pregar, Lucas, para situar os leitores no tempo e no espaço, ele disse o seguinte, leia comigo Lucas capítulo 3, versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Quer dizer, o historiador Lucas falou: olha, quando João começou a pregar, Israel tinha dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Essa era uma situação estabelecida. Essa era uma situação extraoficial. Para os romanos, só Caifás era sumo sacerdote. Para a nação, Anás continuava sendo sumo sacerdote porque ele ainda estava vivo. Mas como é que Anás poderia mandar em Caifás? Ele não tinha mais essa autoridade. Anás era um homem muito ambicioso. Era um homem extremamente avarento, ganancioso. Quando ele era sumo sacerdote do templo, ele controlava todo o comércio que se fazia na casa do Senhor. Anás, ele explorava os outros sacerdotes que dirigiam sinagogas, as congregações em Israel, e ele explorava os outros sacerdotes e explorava o povo também. E Anás, quando ele era sumo sacerdote, ele tinha 5 filhos. E ele também consagrou os 5 filhos como sacerdotes. Até a lei de Levítico instituía isso, que os filhos dos sacerdotes também iriam exercer o sacerdócio, eram santos ao Senhor. E Anás tinha 5 filhos que eram cópias do próprio pai. Os 5 filhos de Anás também eram ambiciosos, também eram gananciosos, também eram avarentos. E junto com o pai, eles formaram aquela rede de bazares que tinha dentro da esplanada do templo, no quintal do templo. Os filhos de Anás controlavam as barracas dos vendedores, controlavam o movimento, extorquiam o povo, faziam o câmbio das moedas, exploravam os peregrinos com o câmbio exacerbado das moedas. Então aquela família era terrível. O historiador judeu Joséfo, que nunca foi cristão, ele fala de Anás. Ele chama Anás de Ananos. E ele diz que realmente Anás era muito ganancioso, egoísta, avarento,
juntamente com os seus 5 filhos, e aquelas barracas que eles tinham espalhado no quintal do templo, na esplanada do templo, aquelas barracas eram conhecidas como os bazares dos filhos de Anás. Quando ele foi deposto do poder, e quando Caifás foi nomeado sumo sacerdote em seu lugar, Anás perdeu todo aquele poder financeiro. Ambicioso, o que foi que ele fez? Ele pegou uma filha que ele tinha e casou esta filha com Caifás. Se tornou sogro de Caifás. Caifás se tornou genro de Anás. E com esta aproximação via casamento, Anás conseguiu recuperar o controle financeiro dos negócios do templo. Com isso ele continuou enriquecendo, ele só pensava em dinheiro. Anás é um sujeito tão vil, tão materialista, que ele vai comandar a negociação para comprar a morte de Jesus. Ele que negocia com Judas Iscariotes as 30 moedas de prata. O cara só pensava em dinheiro e negócio. Ele fazia negócios dentro do templo. E o negócio mais vergonhoso que Anás fez, negócio mais ilícito que esse sumo sacerdote fez, foi justamente negociar a vida do Filho de Deus. Ele comprou Jesus por 30 moedas de prata. Comprou o direito de matar Jesus. E ele deu a notícia para o genro: já arrumamos um discípulo de Jesus, paguei 30 moedas, ele vai nos entregar o seu mestre. E aconteceu aí a prisão de Jesus Cristo. É por isso que Jesus, quando foi preso, ele foi levado primeiramente à casa de Anás, que não era autoridade nenhuma, mas havia coordenado a prisão de Jesus. Esse Anás aqui, que era sogro de Caifás, e ele conseguiu corromper totalmente Caifás. Caifás também se tornou ambicioso, ganancioso, egoísta, avarento, materialista, fazia negócios na casa do Senhor, perdeu o temor de Deus. O que Caifás mais tinha medo era ser deposto. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, o sinédrio se reuniu, eram 70 sacerdotes, e começaram a discutir: precisamos acabar com isso. O povo está acreditando que esse tal de Jesus é o Cristo, o Messias, o rei de Israel, o ungido. Se nós deixarmos assim, os romanos tomarão o que nós temos. Eles nos tirarão a nação. Eles nos tirarão do nosso lugar. Não podemos deixar isso continuar. Foi aí que o conselho, o sinédrio reunido, decidiu que a melhor coisa a fazer realmente era matar Jesus. E Caifás, para aliviar a consciência dos membros do conselho, Caifás falou assim: vocês não sabem que convém que morra um homem para que a nação se salve? Convém a todos nós que um morra para que o povo não morra. Ele falou isso pensando só na situação materialista e política. Mas o apóstolo João esclarece que, sendo ele o sumo sacerdote daquele ano, ele estava profetizando com autoridade de sumo sacerdote que Jesus de fato iria morrer por toda a nação, por todo o povo. Caifás nem sabe que está declarando com a sua boca essa verdade universal. Os dois unidos, Anás e Caifás, querem de qualquer maneira uma justificativa legal para matar Jesus. Então eles vão pressionar Jesus, eles vão buscar testemunhas falsas contra Jesus para poder matá-lo. Vamos ver o que nos diz Mateus,
na sua parte do Evangelho, capítulo 26, vamos ler o versículo 59. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Imagine você, a mais alta corte religiosa de uma nação, e para Israel, este conselho, este sinédrio, era como o Supremo Tribunal, era a última instância. Eles reunidos, combinados, arrumando falsa testemunha para acusar Jesus de criminoso. O homem não tinha pecado nenhum, nunca tinha feito nada errado na vida, mas eles começam a arrumar testemunhas falsas contra Jesus. Vê se isso é papel de uma corte tão nobre, de uma corte religiosa tão elevada. Veja só, a cúpula espiritual está totalmente corrompida. Eles estão querendo usar o falso testemunho para justificar a morte de Jesus Cristo. Mas sabe, Jesus Cristo, antes disso, já tinha falado que não iria condená-los. Eu não vou condenar vocês, não. Eu não vou condenar nenhum de vocês. Vocês serão condenados pela própria lei de Moisés que vocês fingem guardar. Vamos no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 45. Vamos ler isso. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 45. Jesus falando: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus disse: eu não vou condenar vocês. A lei de Moisés, que vocês não acreditam, mas fingem acreditar, a própria lei de Moisés vai condenar vocês. Vamos ver a lei de Moisés, então? Olha como eles já estão se condenando. Eles pensam que estão julgando Jesus, mas na verdade estão sendo julgados. Vamos lá, em Deuteronômio, capítulo 19, vamos ler o versículo 16. Olha o que diz a Torá. A Torá é a Bíblia dos judeus e principalmente na época de Jesus. Olha o que está escrito aqui. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão. E eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Então o que eles estão fazendo? Os 2, Anás e Caifás. São as 2 principais testemunhas falsas contra Jesus. O que dizia aqui a lei de Moisés, a Torá, a lei dos judeus? Que eles deveriam então se apresentar perante o Senhor. Ora, eles estão justamente diante de quem? Do Senhor Jesus. E quem mais? Veja só. Diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Todos os sacerdotes e juízes estão lá no julgamento de Jesus. Então eles estão se condenando. Eles querem condenar Jesus, mas estão se condenando. São testemunhas falsas. E o que diz aqui a própria lei de Moisés? Aquilo que as falsas testemunhas quiseram fazer com a vítima, será também feito com as testemunhas falsas. Eles estão perdidos. Daqui a pouco você vai ouvir o fim desses 2. Mas o que é que esses 2 aqui, diante dos juízes e de todos os sacerdotes daqueles dias, o que é que eles estão querendo? Eles estão querendo tirar a vida de Jesus.
Vamos retornar para Mateus capítulo 26, no versículo 59. Vamos retornar lá. Vamos retornar e vamos ler aqui. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Aquilo que as falsas testemunhas querem fazer com Jesus, a Torá diz, será feito com as falsas testemunhas. Esse é o castigo. Eles estão querendo dar-lhe a morte. A Torá também diz uma coisa no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13. O que é que diz lá? Não matarás. Eles sabem que Jesus é inocente e mais uma vez estão transgredindo a lei. Sabem que não há acusação contra Jesus, mas eles querem matá-lo. Eles não estão nem aí com a palavra de Deus. Eles não guardam mais a Torá. Eles fingem que guardam. O que eles querem guardar é a posição, a situação, o comércio, o negócio. Está compreendendo? Eles querem destruir Jesus para preservar os seus interesses. Só que as testemunhas falsas que eles vão arrumando ali, não diz coisa com coisa, não tem consistência, não convence. E o tempo todo Jesus está calado. O tempo todo Jesus não responde nada. Veja o versículo 62. Estou em Mateus, capítulo 26, versículo 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. Por que Jesus não responde nada? Eles estão admirados. Jesus está calado para cumprir uma profecia da Torá também. Vamos comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Vamos ler o versículo 7. Jesus, ele tem que ficar calado. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Vamos ver o que está escrito. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, ele sabe que tudo aquilo é um conluio para matá-lo. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda, ele tem que ficar mudo. E como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Quem são os tosquiadores? São aqueles que arrancam a lã da ovelha. Jesus Cristo sabe que vão arrancar tudo dele. Sabe, vão arrancar até a sua vida. Mas ele é como uma ovelha muda, ele está cumprindo esta profecia. Então ele guarda silêncio. Ele continua quieto, ele não abre a boca. Já pensou se ele abrisse a boca? Ele anulava a profecia, não é? Que estava prevista em Isaías, que ele devia ficar mudo. E se ele abre a boca para se defender, ele é o advogado dos advogados. Ele ia ser solto na hora. Então ele tem que ficar quieto. Vamos ver o que Marcos fala dessa situação do silêncio de Jesus Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 60. Vamos até lá. Marcos 14, versículo 60. E levantando-se o sumo sacerdote. Quem que é o sumo sacerdote? Como? Caifás. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio. O que é o sinédrio? É o conselho. É aquela diretoria. As mais altas autoridades reunidas. Aí o sumo sacerdote Caifás, no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, nada respondes? Que testificam estes contra ti? Versículo 61, mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu, o Cristo, o Filho do Deus bendito? Quando Mateus descreve esse interrogatório, lá em Mateus capítulo 26, versículo 63,
Está escrito, e Mateus registrou isso, que Caifás conjurou Jesus. Caifás disse assim: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga, abra sua boca e diga, eu te conjuro, diga-nos, se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí quando conjurou Jesus, ele não teve como guardar silêncio mais. Ele já estava em silêncio há bastante tempo. Todo mundo se apresentando e falando mal dele e ele calado, mudo. Mas agora o sumo sacerdote conjura Jesus. E o conjuro é uma ordem autoritária, onde a pessoa tem que responder sob juramento. Aí Jesus não podia mais ficar calado. E não podia ficar calado por quê? Conjuro-te pelo Deus vivo. Não tem como. Não tem como. Pelo Deus vivo, Jesus tem que abrir a boca. Me diga, eu te conjuro pelo Deus vivo. Tu és o Cristo? Diga. Marcos 14, 62. E Jesus disse-lhe: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Resposta para arrasar mesmo. E sabe o que mais escandalizou na resposta de Jesus? Foi que ele respondeu na língua da época. E ele respondeu: eu sou. E eu sou é o nome de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, 1400 anos antes de Cristo, Moisés perguntou: quando me disserem qual o nome de Deus que mandou você falar conosco, o que eu digo, Senhor? E Deus falou para Moisés: eu sou o que sou. Então quando Jesus disse eu sou, ele estava dizendo: eu sou o próprio Deus. Eu não sou apenas o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus. Muito forte. A resposta foi muito forte, foi muito dura. E Jesus, olha só, olha o que ele diz para esses dois. Ele diz para esses dois e para todo o Sinédrio: eu sou, e vereis o Filho do Homem. Olha só. Por que Jesus usou a expressão Filho do Homem? Porque Deus, nascendo aqui na terra, ele se tornou homem como nós, filho do homem como nós. Então, por isso que ele disse Filho do Homem. E Filho do Homem é a expressão messiânica do nome de Jesus Cristo. É o título messiânico de Jesus. Filho do Homem. Olha só, é por isso que dizem Jesus é o Filho de Deus. Lógico, ele nasceu de uma mulher. É filho de alguém aqui na terra. É filho de quem? Se o pai dele não é José, quem é o pai dele? Ah, é Deus. Então, as pessoas erroneamente pensam que Jesus é só o Filho de Deus, mas ele é o Filho do Homem. E aqui na resposta ele deixa claro que ele não é apenas o Filho do Homem, ele é o Todo-Poderoso. E logo vereis o céu aberto e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o El Shaddai. Olha só. Agora imagine uma pessoa que já levou uns bofetões, que já está machucado, que apanhou e não revidou. Imagine uma pessoa que você olha e é um homem normal, igual a você. Tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, 2 olhos, uma boca, um nariz, 2 ouvidos. Da tua altura, uma pessoa que está na tua frente, e você ouvir uma resposta dessa. E eles doidinhos para arrumar uma acusação, para matar Jesus, querendo um pretexto. Quando Jesus, como homem, disse, eu sou, eles encontraram um motivo para matar Jesus. Blasfêmia, blasfêmia. Olha o que o sumo sacerdote fez. Eu continuo em Marcos capítulo 14, versículo 63. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas?
Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. Jesus apanhou lá no Sinédrio, um lugar que deveria ser espiritual. Ele começou a ser espancado ali dentro. E o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Esse ponto que eu quero te mostrar. Mais uma vez ele pegou a Torá e jogou no lixo. Mais uma vez ele pegou a palavra de Deus e rasgou. Mais uma vez ele passou por cima da palavra de Deus. Porque como sumo sacerdote, a Torá proibia que ele rasgasse a sua roupa. Vamos comigo na Torá. Livro de Levítico, capítulo 21, versículo 10. Olha o que está escrito aqui, na lei de Moisés. Isso é a ordem. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça, nem rasgará as suas vestes. Frisa isso aí, O sumo sacerdote não rasgará as suas vestes. O que Caifás está fazendo? Rasgando as vestes. Ele rasgou a palavra de Deus. Ele não respeita a palavra de Deus. Ele não respeita o Senhor Jesus. Ele não está nem aí com a questão espiritual da nação. Ele quer um motivo para liquidar esta ameaça. Jesus é uma ameaça. Ele rasga as vestes. Mais uma vez ele peca. E eles começam a espancar Jesus direto. Eles começam a bater muito em Jesus Cristo. Todos eles começam a bater, cobrem a cabeça de Jesus, dão socos por todos os lados, isso dentro do Sinédrio. É um absurdo. Eles descem a mão em Jesus Cristo. Zombam ainda, fala quem é que te bateu, como se ele não pudesse ver. Profetiza, e batiam nele com a cabeça coberta. O que quer dizer esse espancamento? Isso é revoltante. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer uma transferência de pecado. Sendo Jesus o Cordeiro de Deus daquela Páscoa, sabendo ele que vai ser sacrificado, olha o que diz a Torá. Em Levítico outra vez, vamos lá. Levítico capítulo 1, versículo 4. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Tinha que colocar a mão sobre a vítima do sacrifício para transferir para a vítima a sua culpa. Anás é culpado, Caifás é culpado, todo o Sinédrio é culpado, a nação inteira é culpada, o mundo todo é culpado. Todos eles vão lá e começam a bater em Jesus na cabeça, olha só. Cobriram a cabeça e lhe davam socos. Estão transferindo a culpa, a Torá está se cumprindo. Talvez você fique revoltado. Que barbaridade, que covardia. Mas Jesus Cristo está lá. Foi rigorosamente examinado, não acharam nenhuma culpa nele, e por dizer a verdade é que ele está apanhando. Não há defeito nele, não há culpa nele, como convinha ao Cordeiro do sacrifício. Aqui mesmo em Levítico capítulo 1, no versículo 3, a gente lê: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. Jesus é homem. Ele falou, o filho do homem. Jesus é macho. E para aguentar tudo aquilo tem que ser muito macho. Porque qualquer outra pessoa não seria tão macho quanto ele. Iria revidar, iria fazer descer fogo do céu, ia mandar um raio em cima do Sinédrio, ia fazer a terra se abrir e engolir todo mundo. Mas Jesus é macho. Ele aguenta ali, apanha calado. E qual era o outro requisito do animal que ia ser sacrificado pelo pecador? Ele não podia ter mancha. Você viu aqui? Macho sem mancha. Vieram tantos acusadores, mas nenhuma testemunha conseguia fazer uma acusação verídica. Ninguém achou culpa nenhuma nele. Isso vai ficar comprovado em todo o seu julgamento, que ele não tem culpa nenhuma. Herodes vai ver isso, Pilatos vai ver isso, Judas vai ver isso, todo mundo vai ver que ele não tinha culpa nenhuma. Ele não tem mancha nenhuma na vida dele.
Pessoas que poderiam falar de Jesus eram aquelas que conviveram com ele de noite, tipo o apóstolo Pedro, não é? Tipo o apóstolo João, tipo Mateus. Jesus diante do povo parecia um santo, mas particularmente fazia cada uma. Eles não podiam falar isso. De noite, quando ele estava conosco, ele fazia umas coisas lá que eu vou te contar. Falava palavrão, mentia. Conosco ele fazia cada uma em particular, mas não. Tanto Pedro, quanto João, quanto Mateus, e quanto qualquer outro apóstolo, todos eles são unânimes em dizer: Jesus Cristo é santo, o Filho do Deus vivo. Não há nele culpa alguma, pecado algum. Ele é santo e irrepreensível. Ele é como um cordeiro imaculado. Não há culpa nenhuma nele. Não há mancha. Jesus preencheu o requisito para ser torturado. Apesar de tudo isso que estão fazendo com ele, que nos deixa muito aborrecidos, eu quero dizer a você que todo esse sofrimento não é uma decisão particular de Anás, Caifás e do Sinédrio. Isso foi uma decisão particular de Deus, que já estava determinada. Isso para você não ficar com raiva de judeu nenhum. Isso para você não ficar com raiva daquela geração. Porque assim tinha que ser. Vamos comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 10. Olha aqui, ó. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Foi do agrado do Senhor isso. Ele tem que aguentar. Ele sabe que tem que aguentar. Ele sabe que não pode revidar, porque é da vontade do Senhor. Acima de Anás, acima de Caifás, acima do Sinédrio, é Deus. Deus decidiu. O Senhor decidiu que ele deveria sofrer dessa maneira. E olha, todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, a finalidade aqui profetizada. Por que Jesus tem que sofrer? Por que Deus quer que ele sofra? Porque a sua vida vai se colocar por expiação do pecado, por castigo do pecado. Ele vai ser castigado pelo pecado. Mas depois disso, ele verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Quer dizer que ele vai morrer, mas depois ele vai ver o trabalho da sua alma e ele vai ficar satisfeito. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Sabe qual é a alegria de Jesus? Enquanto ele estava levando soco, enquanto ele estava apanhando, enquanto estava sendo escarnecido, açoitado, enquanto ele foi crucificado, enquanto ele sofreu daquela maneira, sabe qual era a alegria de Jesus? Era saber que um dia ele iria estar vivo, contemplando na eternidade gerações futuras, e hoje mesmo, olhando para esta igreja, olhando para este lugar, e vendo aqui o resultado do trabalho da sua alma. Valeu a pena sofrer tanto, valeu a pena colocar a minha vida em castigo pelo pecado, porque olha só, quantas almas eu consegui salvar! O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Por isso que ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Terminando aqui, Isaías 53, versículo 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Tinha 3 cruzes lá, 1, 2, 3. A dele é a do meio. Ele foi contado com os transgressores, sendo inocente, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Qualquer transgressor que recorre a Jesus Cristo pode ter o seu pecado, por pior que seja, perdoado. Anás não vai se arrepender. Anás
6 anos depois desta barbaridade, juntamente com Caifás, eles vão perder a autoridade, perder o poder. Depois de tudo isso que eles fizeram para preservar os status, as posses, os privilégios mercantilistas, 6 anos depois eles vão perder tudo. O próprio Caifás, ele vai ser deposto por um governante romano na Síria, chamado Vitélio. Caifás vai ser deposto 6 anos depois de tudo isso. Vai perder tudo. O seu sogro também vai perder tudo. 6 anos depois. Deus não se deixa escarnecer. Você pensa que a história de Caifás terminou assim? Ah, foi deposto. Veja só. No ano de 1960, operários israelenses estavam construindo um parque em Jerusalém. E as escavadeiras ali, não é? Removendo pedras, areia. E encontraram um ossuário, uma urna funerária, uma caixa comprida, com restos, com ossos de 6 pessoas. E do lado de fora desse ossuário estava escrito o nome de Caifás. Aí chamaram os arqueólogos. Os arqueólogos disseram, vamos ver se essa urna funerária, se esse ossuário não é falso. Aí eles comprovaram que aquela caixa, aquele ossuário, aquela urna, realmente era daquela época, era legítima. Ficaram felizes, é autêntica. Vamos examinar os ossos. Foram examinando os ossos. E entre os ossos, eles chegaram à conclusão que uma parte daqueles ossos realmente era do sumo sacerdote Caifás, que morreu aos 60 anos de idade. Não durou muito, né? Morrer aos 60 anos de idade, morreu novo. Considerando que naquela época homens de Deus viviam bastante. Ele morreu com 60 anos, a sua vida foi encurtada. Morreu com idade de homem, 60. Morreu com uma péssima idade. Número de homem. Para mostrar que ele viveu como homem apenas. Foi apenas um homem aqui. Os ossos do sumo sacerdote Caifás estão no Museu de Israel. Mas e a alma? E a alma desse homem? Onde você acha que está a alma de Caifás? Onde você acha que está a alma de Anás? E de todos aqueles que tramaram a morte de Jesus? Eles estão no mesmo lugar, conversando com Judas Iscariotes. Estão no mesmo lugar de tormento. Desde então, hein? Desde aquela época, estão num lugar sem descanso. Você vai conhecê-los. Você vai vê-los. No dia do juízo, eles estarão lá. Suas almas serão transportadas do Hades até o trono de Deus. Assim como todos os que morreram, todas as almas estarão diante de Deus no juízo final. Você vai ver. E Deus, no caso Jesus, vai mandar voltar à vida todos os corpos mortos, ainda que estejam no pó da terra. Nesse momento, os ossos de Caifás que estão lá no Museu de Israel, eles vão receber novamente carne e nervos, e todos eles, irão também com seus corpos para lá. Diante do trono de Deus, o corpo ressuscitado será juntado à alma que está lá. Corpo e alma serão novamente reunidos. E aí, todo aquele, toda aquela, que não for achado escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte, um lugar onde o bicho não morre e o fogo não se apaga.
Por isso que o corpo vai ser ressuscitado e juntado com a alma e lançado no Hades. Todo aquele e toda aquela que não for achado escrito no livro da vida. Se você estiver interessado em fazer companhia para essa gangue religiosa, continua no seu destino, no seu caminho. Mas se você quiser escapar, se você não quiser ficar na companhia de Satanás, de Judas Iscariotes, de Anás e Caifás, e de todos aqueles que se esquecem de Deus, então você precisa agora colocar o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu quero ler para terminar. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Porque todo morador da terra, toda moradora da terra, esteja viva ou morta, todos os seres humanos, um dia vão ver esse cenário aqui descrito ao vivo. Vão contemplar com os próprios olhos isto acontecendo. Ninguém vai escapar. Ninguém. Todos estarão lá. Deixe-me ler para você. Apocalipse 20, verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quer dizer que todos os nomes estão nos livros das obras, mas nem todos os nomes estão no livro da vida. Vou repetir. Todos os nomes, desde Adão até o dia do juízo, todos os nomes de todos os seres humanos, de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os povos, de todas as raças, todos os nomes estão lá no livro das obras. São muitos livros, mas nem todos os nomes estão no livro da vida. E se o nome não estiver no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Como é que eu coloco o meu nome no livro da vida, então? Se você crer naquilo que muitos não creram, que Jesus Cristo é Deus. Crer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Crer que a sua morte e condenação à cruz já estava determinada muito antes do julgamento do Sinédrio. Ele já estava condenado a morrer pelos pecadores. Crer que ele, sem nenhum pecado, foi pendurado no madeiro. E a sua vida foi colocada em castigo, em expiação pelas nossas almas. Nós devíamos ser castigados, mas foi ele. Então eu creio nisso. O castigo era para mim, mas ele foi castigado no meu lugar. Crer nisso. Crer que ele morreu e foi sepultado. E ali ficou. No final daquela sexta-feira, sábado, e crer principalmente que no domingo de madrugada, estando ainda escuro, aconteceu um grande terremoto. Os guardas ficaram apavorados, porque um anjo mais brilhante que uma estrela, resplandecente, mais brilhante que um relâmpago, diz a palavra, ele desceu do céu, tocou na pedra que estava na porta, na entrada do sepulcro de Jesus, e a pedra se moveu. E de dentro da sepultura, aquele que deu a sua vida em resgate por muitos, ele saiu vitorioso, trazendo nas mãos as chaves da morte e do inferno.
E tendo ressuscitado na manhã daquele domingo, Ele é o Salvador de todos aqueles que nele creem. Se você crer nisso, se você recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, então o teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. Aquele livro não chama simplesmente livro da vida. Ele se chama o livro da vida do Cordeiro. Significa que tem dono. Ninguém põe a mão naquele livro. Você pode ser muito amigo e devoto de Pedro, mas Pedro não põe a mão naquele livro para escrever o teu nome. Você pode ser muito amigo, devoto e admirador de João, mas João não põe a mão naquele livro para escrever o teu nome. Você pode ser devoto e amigo de Gabriel, um anjo tão poderoso, mas aquele arcanjo não põe a mão naquele livro para escrever o teu nome. E nenhuma pessoa, viva ou morta, pode pegar naquele livro para escrever o teu nome, a não ser aquele que disse: eu sou, e breve vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele é o único que põe a mão naquele livro e pode escrever o seu nome. E quando o nome está escrito naquele livro, ainda que seja culpado, o condenado é poupado. Eu fico pensando assim, vou estar lá no dia do juízo. O diabo vai falar para Deus: abre aí, na letra J. Vê aí, João Ribe. Eu acompanhei ele na terra, sei tudo o que ele fez. E o diabo vai falar a verdade. Pela primeira vez na vida, o pai da mentira vai falar a verdade. E eu vou estar com a mão assim. E agora? Não quero nem olhar para aquele que está no trono. Aí vão ler lá tudo que eu fiz. Está lá tudo registrado no livro das obras. Aí eu já estou preocupado. Mas eu tenho um triunfo. Eu tenho um triunfo. Eu tenho ainda uma reserva que não me fez perder a esperança. Aquele que foi crucificado, ele vai entrar, ele vai aparecer. Nós vamos contemplar a sua beleza e a sua formosura. Vão dizer: olha o leão! E a gente olha, vai ver o cordeiro. Aí o cordeiro vai pegar o livro e vai dizer para Satanás: é verdade. Mas deixa eu abrir aqui na letra J também. Estou abrindo o livro da vida. Está aqui, letra J. João Ribe Palharim me recebeu como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ele é salvo porque creu em mim. Ele é salvo pela graça, não é porque ele merece. Aí Deus vai me permitir uma coisa e não vai considerar pecado, por favor. Eu vou olhar para a cara do diabo e fazer assim. E vou para o lado direito, todo orgulhoso. Do lado direito é só quem é salvo. Sabe que aqui na terra a gente começa a fazer essa separação, não é? É uma pré-separação aqui na terra. É uma pré-separação. Quando a gente fala assim: quem quer receber Jesus, o Filho de Deus? Quem crê nele como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer recebê-lo, levante a mão. Quando a gente faz isso aqui e a pessoa levanta a mão, o nome dela é escrito no livro da vida do Cordeiro. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei o seu nome diante do meu Pai que está nos céus. Aqui na terra é uma pré-separação. É engraçado isso. É interessante, engraçado a palavra está errada. Não é engraçado, não, é interessante. Interessante isso. A gente decide aonde vai passar a eternidade estando ainda aqui na terra. É agora que a gente decide. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, não é? Não crê nele de qualquer jeito, que nem crê aí fora. Nunca morrerá, passou da morte para a vida. Nunca mais morrerá. É aqui que a gente decide aonde vai passar a eternidade.
É aqui que a gente registra o nome no livro da vida do Cordeiro. No livro das obras o teu nome já está, não precisa fazer nada. Teu nome já está lá. Você é uma pessoa. Você é um ser eterno. Teu nome já está no livro das obras. Não precisa fazer nada para o teu nome ser escrito no livro das obras. Agora, para o teu nome ser escrito no livro da vida do Cordeiro, você tem que receber o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo como teu único Salvador. Então é por isso que a gente faz o convite. Agora mesmo, se você crer, se você entregar tua vida para Jesus, e se a gente for testemunha disso, então o teu nome vai ser escrito nesta mesma hora no livro da vida do Cordeiro. Jesus disse, o que ligares na terra será ligado no céu. Se você entregar tua vida para Jesus agora, isso vai ser registrado lá no céu também. Então eu pergunto, olhem todos para mim. Não escolham a companhia de Anás, de Caifás, de Judas Iscariotes, nem a companhia de todos aqueles que têm outros salvadores, salvadoras. Não escolha a companhia daqueles que estão no erro, porque não importa, a palavra foi pregada. Agora você conhece a verdade. Se você conhece a verdade e crê nela, então tome a sua decisão agora. Entregue a tua vida para Jesus agora. Porque eu não sei se ele volta esta madrugada ou se ele pede a tua alma esta madrugada. Mas é bom não arriscar. Já que ele te dá a oportunidade, então se entregue a Jesus Cristo. Quem quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem. Eu quero. Eu quero registrar o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Isso. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo. Vamos fazer uma separação agora. Vem para cá. Vem para cá. Pede licença para a multidão e vem aqui para frente. E por cada vida que está chegando, vamos aplaudir muito o Senhor Jesus. No céu está tendo uma festa, vamos fazer uma festa aqui na terra também. Isso, oh glória, isso, venha, venha. Enquanto eles estão chegando, eu quero chamar você, que conhece a palavra. Tudo que você ouviu hoje, nada é novidade para você, você já conhece. O único problema é que você não está conseguindo seguir Jesus Cristo de perto, nem com perfeição. Lógico que perfeito a gente não é. Mas uma coisa é a gente se afastar, ir de vez em quando, procurar de vez em quando. E a outra coisa é estar firme com Jesus. Você acha que Pedro era perfeito? Nem depois da morte de Jesus ele era perfeito. Há registros no livro dos Atos, que mesmo sendo ele já um grande pregador, continuava dissimulado. Tinha defeitos. Assim como eu. Assim como você. Mas qual era a qualidade de Pedro? Ele não saía dos pés de Jesus. Não se desviava, não se afastava. Você acha que o apóstolo Paulo era perfeito? Quebrou o maior pau com Barnabé. Brigou com Marcos. Você acha que Paulo era perfeito? Coisa nenhuma. Mas qual era a vantagem de Paulo? Não saía dos pés de Jesus. Continuava pregando a salvação pela graça. Não era um fariseu que batia no peito. O fariseu ele foi antes de conhecer Jesus. Agora ele era um pecador arrependido que continuava dependendo da graça para ser salvo. E assim todos. E assim todos. Eu diria que o melhorzinho foi João. Mas ninguém foi salvo porque mereceu. Todos foram salvos porque creram em Jesus Cristo como Filho de Deus. E ficaram firmes até o fim. Então você não pode. Vou na igreja de vez em quando. Pastor João Ribe vai estar lá? Então hoje eu vou. Não pode. Você tem que estar firme com Jesus o tempo todo. Na igreja. Em comunhão com Ele. Em comunhão com o corpo de Cristo. Ligado no corpo de Cristo. Aguardando o arrebatamento da igreja. Tem que estar firme. Então você que está com dificuldades para seguir Jesus, pastor, eu queria, pensa que eu não sofro? Eu sofro muito, pastor. Eu não estou conseguindo seguir Jesus de perto, eu não tenho forças.
Então saia do teu lugar, vem aqui para frente que nós vamos fazer uma oração. Hoje você vai receber restauração. Hoje você vai receber renovação. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, saia do teu lugar, vem aqui para frente também. Você que está sem igreja, saia do teu lugar, vem aqui para frente também. Não fique aí atrás não. Se o Espírito Santo está dizendo para você, vai lá na frente. Se o Espírito Santo está te cobrando, saia do teu lugar e venha correndo aqui para frente. Vamos nos consertar com Deus. Vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. E vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja, por cada vida que está chegando. Nós temos que nos ajudar até o fim. Se você tiver caído e eu passar por você, eu vou te dar a mão para te levantar. E se você me ver caído, por favor, não passe reto não. Me estenda a mão, me ajude a me levantar. Tá certo? Nós não vamos deixar ninguém no meio do caminho. Jesus Cristo nunca desiste de ninguém. Se você acha que Ele não te ama, se você acha que para você não tem mais jeito, se você acha que você está tão frio, tão fraco, se você acha que não tem condição nem de ir para a glória, Jesus Cristo não desistiu de você. Se o teu coração está ardendo de vontade de vir aqui na frente, se você sente necessidade espiritual de vir aqui na frente, não fique escondido no meio do povo. Vem aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar. Nós vamos orar. Se o teu coração está ardendo de vontade de vir aqui na frente, nós vamos te ajudar. Nós vamos segurar na tua mão, nós vamos te levantar, nós vamos caminhar juntos. Vem para cá. Venha do jeito que você está. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Vem. Vem para cá em nome de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo voltar, você vai subir. Vem aqui para frente. Oh, glória. Enquanto mais pessoas estão vindo, deixa eu falar com você que está ouvindo pela rádio. Você que está acompanhando pela internet, você que está acompanhando no aparelho de som, no aparelho de DVD, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus? Então faça como essas pessoas fizeram. Manifeste a tua vontade. Manifeste. Você que está ouvindo pela rádio, em casa, no hospital, na cadeia, no trabalho, se ajoelhe ao lado do teu rádio. Você que está dirigindo numa estrada, está ouvindo a mensagem, o Senhor falou contigo. Você quer ter a garantia, a certeza da salvação. Você que está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, não precisa parar o veículo. Coloque a mão direita sobre o coração. Vamos nos ajoelhar aqui, diante do altar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai. Isso é muito bom. Não tenha vergonha de dizer. Diga sentindo cada palavra. Meu Deus e meu Pai. Eu creio que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu creio que do mesmo modo que agora eu confesso o seu nome santo aqui na terra, o Senhor também confessa o meu nome aí na glória. Registra, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Registra, Senhor, que eu não tenho outro Salvador além de Ti. E ansiosamente eu espero o céu se abrir e o Senhor voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Meu Pai querido, meu Deus amado, perdoa agora todos os meus pecados pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Me segura com a tua mão poderosa. Não me deixe cair. Não me deixe desistir. Não me deixe voltar atrás.
Me sustenta, Senhor, até o dia da minha partida. Me sustenta, Senhor, na tua casa e na tua presença. É o que eu te peço. E eu já te agradeço por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.